Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje, o nosso papo reto e direto é com o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo. Está no ar mais uma edição do Pode Olhar e você sabe, aqui a gente recebe quem faz a diferença no cenário político, jurídico e cultural de Mato Grosso. Professor e administrador, Gilberto foi vereador em Cuiabá, secretário de Educação na gestão Mauro Mendes, diretor do Senai e é suplente de deputado estadual. Ele comanda a Secretaria de Saúde desde janeiro de 2019, atravessando diferentes fases políticas, crises sanitárias e mudanças estruturais no SUS estadual. À frente da SES, liderou a retomada do Hospital Central após 34 anos de obra parada, programas de ampliação de cirurgias, expansão de hospitais regionais e mudanças profundas no modelo de gestão da saúde pública. Nesta entrevista, vamos falar de gestão, orçamento, Hospital Central, embates políticos, futuro da Santa Casa e os desafios da saúde em Mato Grosso. E para isto, eu conto com a ajuda, com a presença novamente do jornalista Jardel Arruda, que escreve para o caderno de Política do AD. Jardel, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Ayrton. É um prazer estar aqui de novo para ajudar a falar um pouquinho sobre os assuntos políticos de Mato Grosso. Secretário Gilberto, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar, principalmente nessa semana decisiva e tão aguardada para a Secretaria de Saúde, que é a inauguração do Hospital Central. Então, o senhor veio aqui para falar um pouco mais sobre essa grande conquista para todo o estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer imenso estar aqui, principalmente para falar de algo tão importante para o nosso estado. Trata-se de um resgate histórico, né? A realização de um sonho de 40 anos e que, graças a Deus, eu tive o privilégio de ser escolhido pelo nosso governador para que pudesse estar à frente desse importante projeto. Então, todo o nosso time da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, está na reta final, empenhados para que a gente entregue seguramente para o estado de Mato Grosso o melhor, o maior e o mais, vamos dizer assim, eficiente hospital desse estado. Tenho certeza que no próximo dia 19, aqueles que lá estiverem vão poder checar em loco, né, esse monumento que nós estaremos entregando à saúde do estado de Mato Grosso. Antes da gente aprofundar nessa conquista, um recado para quem está nos assistindo é que, além do YouTube, este episódio está na íntegra e em formato de áudio, também disponível nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar o Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube, então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. E aí, com o episódio no ar, você pode compartilhar com amigos e familiares e também deixar a sua opinião nos comentários. E se você quer saber informações dos bastidores, ver como são feitas as nossas gravações, segue a gente nas redes sociais. Em qualquer uma delas é só pesquisar @olhardiretoOficial. E se você quer receber no celular todas as notícias que são postadas pelo portal Olhar Direto, é só apontar a câmera para esse QR Code que aparece aí no canto e que vai aparecer durante alguns momentos da nossa conversa. E aí você vai ser direcionado para as nossas comunidades no WhatsApp, onde você vai receber esses links, tá bom? Secretário, o senhor está na gestão da saúde desde 2019, desde o início da gestão Mauro Mendes também. Em alguns momentos deixou a pasta por questões políticas também, para campanha eleitoral, assumiu por um tempo também a cadeira de deputado estadual, mas sempre esteve ali no comando da secretaria nessa maior parte do tempo. Qual que foi o maior desafio de 2019 até este momento na pasta? Sem dúvida nenhuma, a pandemia, né? A pandemia foi um evento jamais experimentado no mundo, né, que pegou todos de calça curta, uma série de dificuldades para fazer um enfrentamento, mas no momento mais crítico da saúde, especialmente no nosso caso no Brasil. E a angústia de enfrentar algo desconhecido, sem nenhum preparo, eu diria, tecnológico desse país, fez com que todos nós que atuássemos na área da saúde enfrentássemos talvez o que foi de mais complexo a nível de administração de um momento como esse. Especialmente no caso do Mato Grosso, que nós tivemos mais dificuldade ainda, né? Infelizmente com perdas de muitas pessoas e
e eu particularmente também fui infectado 3 vezes, quase perdi a vida, então não dá para ter um capítulo mais difícil, desconfortável do que ter administrado a pandemia no momento que nós tínhamos um plano de voo para Mato Grosso totalmente desenhado, mas a pandemia, quando chegou, ela acabou consumindo no mínimo 2 anos da nossa administração, focado em salvar vidas e por isso comprometeu um pouco o desempenho. Mas o maior desafio, sem dúvida nenhuma, foi a pandemia. Bom, deputado, dizem que mar revolto é que cria marinheiro bom. Passamos aí por 2 anos de pandemia, muitas complicações. O que deu para tirar de aprendizado assim, político, humano, de gestão, de coisas que não se sabia antes da pandemia na gestão de saúde? Olha, se é possível dizer que a pandemia também pode deixar algum legado, né? Eu acho que é a experiência de ter enfrentado algo dessa magnitude, porque efetivamente nós não estávamos estruturados para algo parecido com isso. E quando eu falo nós estávamos, eu não estou se referindo apenas ao estado de Mato Grosso. O país não está estruturado, o país não tem provedores de equipamento, o país não tem provedores suficientes daquilo que é o mais básico na área da saúde, que são EPIs, por exemplo. Eu estou falando em máscara, em luva, em capote, dos produtos básicos necessários para poder funcionar, por exemplo, um hospital, assistência básica em qualquer território. Por isso nós tivemos que, inclusive, aprender a importar esses produtos para poder fazer frente ao enfrentamento. Nós tivemos que ampliar hospitais em 45 dias, triplicar a capacidade do Hospital Metropolitano, nós tivemos que criar um centro de triagem que pudesse avaliar mais de 200 mil pessoas no período crítico. Enfim, a falta da estruturação, e eu acredito que ainda existe esse problema, porque vejo o país pouco se empenhando, né, em fazer uma avaliação de impacto do que aconteceu e de como se preparar para um outro momento. No caso de Mato Grosso, logicamente que com esse advento, nosso plano de investimento ele se alterou de forma substancial até para criarmos estruturas que permitisse, caso tivermos um novo episódio dessa natureza, estar melhor preparado. Um exemplo disso, por exemplo, é a oferta de oxigênio. Chegou um colapso de oxigênio, né, para chegar ao oxigênio no estado de Mato Grosso, já que aqui não é um produtor. E nós adquirimos usinas de produção de oxigênio para os nossos hospitais para suprir necessidade. O Hospital Central ele já inaugura, né, com fornecimento de oxigênio de um fornecedor privado, porém com capacidade de produzir todo o oxigênio necessário no caso de um colapso. Criar essas infraestruturas, elas são necessárias, a saúde se faz através de um tripé, que é estrutura física, desenvolvimento tecnológico e gente, né? Se você não tem esses 3 tripés preparados, você encontra dificuldade no atendimento. Não se faz saúde de alta complexidade em qualquer espaço. E como o Mato Grosso já vinha numa série histórica de décadas sem investimentos na área da saúde, muito pelo contrário, o Estado fez a opção de comprar hospitais para fechar. Nós tivemos que trabalhar no sentido contrário, que além de modernizar os que estavam em funcionamento, ampliar essa rede. E hoje temos 6 grandes hospitais em construção no Estado e para isso a gente vai preencher os vazios assistenciais que nós tínhamos naquela época, lá no início de 2019. A pandemia chegou ao final do nosso primeiro ano, quando nós ainda estávamos fazendo uma concertação financeira das dívidas que o governo herdou, né? Só na Secretaria de Estado de Saúde, mais de 600 milhões de reais, 11 meses de atrasos consecutivos e repasse para os municípios, enfim. Estavam todos os municípios estruturados e também a Secretaria de Estado. Então, o legado que hoje pode se dizer é que nós melhoramos muito a infraestrutura em todos os aspectos, seja na logística de armazenamento dos imunos biológicos, praticamente multiplicamos por 50 a nossa capacidade de estocagem de vacinas, nós modernizamos o laboratório que no início da pandemia ele tinha capacidade de produzir por dia 50 testes RT-PCR. Nós acabamos de inaugurar um dos maiores laboratórios centrais do país. Tem dentro do seu escopo 32 laboratórios, com capacidade de fazer por dia mais de 10 mil testes. Nossa. Então, quando você cria uma infraestrutura, logicamente, você vai ter condição de atender melhor a população. Mas naquele momento nós não tínhamos isso
e tivemos que atender a população construindo soluções, indo para o banheiro, chorar, enfrentar, indo para a trincheira, para que a gente pudesse salvar o maior número de pessoas. Mas não há dúvida nenhuma, né, que a estrutura que nós tínhamos, ela dificultou muito. E o que nós queremos, e o governo quer ao término desta gestão, é deixar uma condição muito mais favorável para aqueles que vão estar à frente dessas iniciativas e terem condições de trabalhar melhor. Secretário, neste período, o senhor também se licenciou da secretaria para assumir temporariamente uma cadeira de deputado estadual na Assembleia. E este período, essa experiência que o senhor teve como legislador, como parlamentar, mudou a forma como o senhor enxerga também as cobranças que são feitas à secretaria? Sem dúvida. São dois mundos diferentes, o mundo do executivo e o mundo do legislativo. O legislativo, você fiscaliza, você critica qualquer coisa, mas obrigatoriamente não tem que executar nada, né? Então, é uma situação que eu diria mais comum. Eu já tinha sido vereador em Cuiabá, já conhecia um pouco dessa praia, mas quando você chega para administrar uma secretaria com a magnitude que é a Secretaria de Estado de Saúde, né, com um orçamento de aproximadamente 5 bilhões de reais, quase equivalente ao que é o orçamento do município de Cuiabá, com mais de 10 hospitais, unidades especializadas em frangalhos, logicamente que a overdose de cobrança em cima de uma pasta dessa natureza é muito grande por parte da Assembleia Legislativa, porque todos querem ver a saúde funcionando, o paciente, quando ele está sofrendo, demandando pelo SUS, ele busca ajuda em todos os pontos, especialmente naqueles que estão representando o Legislativo, e nem sempre a vontade do secretário é suficiente para buscar essas soluções, né? Tem sistema de regulação, tem médico que decide quem é atendido primeiro, e o SUS não é a perfeição que foi idealizada. Ele é grande, ele é um gigante, ele é o maior do mundo, mas um coração grande com um coração pequeno para bombear sangue para tudo isso. Não é à toa, né, que nós estamos construindo 6 novos hospitais. Agora vai ser 7, porque nós já estamos na mesa trabalhando com o projeto do Hospital Regional lá em Pontes de Lacerda. Porque se nós não preenchermos esses vazios assistenciais com equipamento de saúde com qualidade, nós sempre vamos estar gastando tempo justificando por que não fizemos, né? Então, a relação com a Assembleia Legislativa ela foi boa, para que eu pudesse aproximar mais dos deputados, para que no dia a dia eles compreendessem um pouco mais o que é a complexidade. Eu até disse certa vez ao governador que seria muito bom, se fosse possível, em algum momento, assim, cada deputado passar pelo menos 2 meses como um gestor de uma secretaria e também cada secretário passar os 2 meses na Assembleia Legislativa e entender bastante o que é a função de um, o que é a função do outro e buscar relações convergentes que atendam a população, que o que todos nós queremos, né? O Executivo, o Legislativo e o próprio Judiciário, é que o cidadão seja atendido naquilo que ele tem necessidade. Todos nós queremos isso. Infelizmente, não é uma empresa particular que a gente faz exatamente só o que a gente quer. A gente faz aquilo que a legislação permite. Em alguns momentos, a gente tem, inclusive, que, para salvar a vida, passar por cima da legislação. Saúde não pode ser comparado com nenhuma outra pasta. Porque se você tem que consertar uma ponte, você vai gastar 20, 10, 30 dias, meses, né? Mas necessariamente morre ninguém. Se um aluno hoje deixa de ir na escola, não vai morrer. Mas na saúde é questão de minutos para tomar decisão. E às vezes em minutos você não consegue fazer uma licitação, você não consegue fazer uma aquisição e você tem que resolver imediatamente. Então, a legislação vigente no país, e essa é a crítica que eu faço, para servir à saúde, ela é equivocada. Ela não pode ser a mesma legislação que serve a todos os demais serviços. Não há tempo hábil para fazer isso. Então, essa relação, respondendo a sua pergunta, com a Assembleia Legislativa, para mim ela foi muito salutar. E gostei durante o período que eu estava lá. Quando as pessoas falam assim, mas você diz que ama o SUS, sua vida está sendo dedicada ao SUS. Sim, eu queria, né, e quero estar na Assembleia Legislativa para continuar essa bandeira e lutando por isso. Mas eu voltaria, mesmo eleito, eu voltaria a ser secretário de Estado de Saúde, eu seria um secretário que tem um mandato, ou seja, com um staff um pouco mais importante, mas não foi assim que Deus desenhou esse caminho. Eu tive lá por uns dias, aprendi muito, agradeço a todos os deputados,
e de lá para cá muitos também melhoraram a relação comigo, entendendo da complexidade que é o que a gente faz. Esse motivo de a lei de licitações, a lei que rege o poder público ser um pouco complexa para lidar com a administração da saúde é um dos motivos pelo quais a gestão atual está optando por OSS, até por ter feito uma nova lei de OSS e já ter um plano para passar essa gestão para OSS? É exatamente isso. Eu, quando assumi como secretário de Estado, no primeiro dia eu fui a Rondonópolis e dispensei a OS que administrava o hospital em Rondonópolis. 15 dias depois eu fui a Sinop e dispensei. E ainda cheguei, pela imaturidade de iniciar um trabalho que é complexo, a verbalizar que se dependesse de mim, OS no Mato Grosso nunca mais. Eu admito isso. Mas o cenário que tinha naquele momento demonstrava que as OS vinham para o Mato Grosso com outras intenções não tão republicanas, e o governo também correspondia da mesma maneira, não honrava os compromissos com as OS. Por isso o serviço era ruim, por isso faltava medicamento, por isso todo dia tinha ameaça de greve nos hospitais administrados por OS. Mas 7 anos é mais do que suficiente para a gente aprender. E a minha relação nacional com o secretário de saúde, eu estou pela segunda vez vice-presidente do Conselho Nacional de Saúde, comigo com todos os secretários, deu para perceber que o resto do Brasil, a maioria das unidades estão sendo administradas por OS. Nós temos aí no mínimo dos 24 maiores hospitais do país, SUS, são administrados por OS e estão classificados entre os melhores primeiros do país. Então, essa agilidade para poder contratar pessoal, para poder fazer aquisição, para poder comprar equipamento, nesse formato é muito, muito maior do que a que nós temos no governo do Estado. Nós estamos sujeitos a uma legislação que é muito engessada. Então, nós pensando em entregar mais à população, que eu acho que é isso que interessa para o cidadão ele não está interessado se o servidor que está lá, ele é contratado, ele é efetivo, ele está interessado que o serviço que ele precisa será atendido. E nesse desenho nosso, nos planos operativos, que é para a contratação de OS para administrar os nossos hospitais, nós reduzimos custos e ampliamos o resultado, a entrega à população. Eu acho que é isso que a população precisa. No caso do Hospital de Cáceres, o primeiro agora, já assinei o contrato para ser administrado, nós vamos ter um custo 8% menor do que nós temos e uma produção 30% maior. Só por aí já justifica, né? Não significa dizer que vai faltar emprego aqui no Mato Grosso, porque todos os hospitais precisam de gente, né? Eu até tenho dito aos contratados que no formato contratado pelo OS, o regime de trabalho é até melhor, porque a carteira assinada, tem fundo de garantia, os nossos servidores não têm isso, né? Então, existe uma segurança jurídica melhor e para os bons sempre vai haver espaço. Nós já publicamos também o edital para o Hospital Metropolitano, muito provavelmente até janeiro o Hospital de Sinop passa a ser administrado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde, lá do Teres Pires, que tem uma boa experiência em administração. Depois nós vamos paulatinamente lançando os editais de chamamento público. Mas é muito importante que as pessoas entendam que nessa chamada terceirização, o que nós não perderemos é o controle, que foi algo que não existiu no passado. A Secretaria de Estado, quando tomou a decisão de trazer as OS para cá, ela destruiu o setor de controle e avaliação. Vocês criaram uma superintendência nova para isso, não é? Criamos superintendência, nós estamos ampliando a secretaria, nós vamos ter sistemas de controle que nós sabemos tudo o que acontece nos hospitais, qual é o paciente que está no leito X, qual o estado dele, quanto tempo de permanência. A Secretaria de Saúde está sendo estruturada para ser um centro de inteligência e de gestão. Então, nós vamos auditar os contratos, para se ter ideia hoje, né? Nós temos contratos robustos com o Hospital do Câncer, com o Hospital Geral, com o Hospital Hilda lá em Campo Nova Mutum, e nós temos time cativo dentro do hospital que faz o controle e avaliação do contrato. O que significa isso? Nós contratamos isso, vocês têm que entregar isso. Se não entregou isso, é glosado, não recebe, ou seja, nós não pagamos um centavo por procedimentos que não foram realizados, né? E muito pelo contrário, nós cobramos e estamos à disposição, se a unidade tiver condição de entregar mais, de contratar mais. É isso que o cidadão quer que se faça com recurso público, né? Esse modelo não afrouxa essa cobrança e a realização de trabalhos bons para a população? A fiscalização. Muito pelo contrário.
ele é mais rígido. Vou dar um exemplo. Se você tem nosso time cativo, né, um número significativo de servidores efetivos, se um servidor entra numa licença, eu não consigo substituir ele automaticamente. Isso vai trazer consequência no resultado. Com a OS, não. A OS ela tem um plano operativo com o número de tudo que tem que ser feito ao longo do mês, de cada mês, com uma equipe avaliando permanentemente. Se acontece um caso desse de um médico se acidentar, a OS é obrigada a colocar um substituto, senão ela não vai atingir a meta. O que vocês recentemente estão ouvindo, reclamações do Hospital do Câncer do Estado de Mato Grosso, é que eles não estão conseguindo executar o plano operativo que foi contratado pelo nosso governo, né? O contrato prevê aproximadamente 6 milhões mês de serviços, mas se presta 4, só recebe 4. Aí fala que está faltando 2. Para receber os 2 tem que executar. Isso que acontece em todos os nossos prestadores de serviço, seja para administrar um hospital inteiro, ou seja para administrar apenas um serviço, né? Nós temos muitos serviços que são realizados por pessoas jurídicas nos nossos hospitais, que tem um contrato, tem um fiscal de contrato, tem uma equipe de controle e avaliação, inclusive regional, porque nós temos 16 escritórios de saúde, né, que são mini secretarias de saúde esparramadas no estado. Então, se a gente aperfeiçoar o time, focando na administração, nós podemos contratar serviços de hospitais privados, como já fazemos, como é o exemplo do programa Fila Zero, e aí a gente tem entrega para fazer para a população, muitas vezes sem sequer colocar um tijolinho em cima do outro, sem precisar construir um hospital, como aconteceu no caso de Nova Mutum. Do dia para a noite, nós contratamos um hospital cujo custo desse contrato equivale ao custo de um hospital regional. E nós não construímos nada, nós só contratamos o serviço. Semana passada foi publicada uma lei, a 13.148, que ela iguala os consórcios intermunicipais de saúde às OS para essa situação de administrar unidades hospitalares. É justamente nesse plano de vocês poderem indicar os consórcios intermunicipais para administrar hospitais de Mato Grosso inteiro. Se sim, quantos hospitais vocês pensam em passar para controle de consórcios? Olha, a lei veio para isso, né? Para permitir o formato do contrato de gestão com o consórcio, porque a legislação vigente, ela permitiria, por exemplo, fazer convênio. Como e administrar a administração boa, por né? convênio é muito difícil, né? E como nós temos essa pretensão e há o interesse do consórcio Telespires em administrar o Hospital de Sinop, nós precisamos fazer uma adequação na legislação. Então, o consórcio ele vai ser tratado tal como o OS fosse, com contrato, com plano de gestão, plano operativo, que tem custos, que tem entregas a serem realizadas. Uma coisa importante que é importante enfatizar hoje nos nossos editais de chamamento público, que é importante frisar que para administrar um hospital nosso tem 2 fases. Uma é de habilitação da OS para trabalhar no estado de Mato Grosso, né? Ela é rígida, eu diria que seria a legislação mais rígida que tem no país hoje. Nós fizemos um apanhado da legislação vigente, aperfeiçoamos ele e colocamos dificuldade. Dificuldade no sentido que quem vir para nós tem que ser gente boa, não serve qualquer picareta. Então, é um processo perene, aberto, qualquer momento, qualquer OS pode pleitear uma qualificação para atuar no estado e segue todos os requisitos. Se ela atender todos os requisitos, existe uma publicação que habilita ela a atuar aqui. Quando nós decidimos que o hospital será administrado por OS, aí tem um chamamento público, que é um edital, praticamente uma licitação, né? E dentro dele toda a regra. E a regra começa estabelecida que o custo já está decidido por nós. Então não é alguém que vai vir para cá disputar e fazer barganha e afundar no preço para depois não dar conta de administrar. O custo é esse e o que vai definir quem é que vai administrar são as vantagens competitivas, qualificativas, que provam a experiência da SOS para atuar no estado de Mato Grosso. Então, assim, a legislação veio para isso. É lógico, ela não foi construída especialmente só para o consórcio Telespires, mas se tiver algum outro consórcio que tenha competência, que tenha experiência, cuja entrega poderá ser melhor que a nossa, poderá pleitear também um dia administrar outros hospitais. Nesse momento, o que nós enxergamos que tem essa capacidade é o consórcio Telespires, então nós vamos fazer essa experiência na administração do Hospital de Sinop. E seguindo esse modelo, o Albert Einstein foi escolhido, foi definido como administrador do Hospital Central, né?
Como que foi a escolha do Albert Einstein e o que que isso significa também, qual que é a garantia que o Estado tem de que uma unidade dessa magnitude terá uma boa administração e um bom funcionamento nos próximos anos? Olha, essa é uma história que tem um capítulo muito particular na minha vida, né? Todos sabem que eu fui infectado 3 vezes pela Covid. Na terceira, as coisas se agravaram com muita velocidade. Eu fui para um leito de UTI aqui, mas a situação era bastante crítica e eu fui transferido para o Hospital Albert Einstein em São Paulo por ajuda de muitos amigos. Quando a gente está por um fio, a gente reflete muita coisa, né? E lá, quando eu estava lá, eu tive oportunidade de pensar na magnitude da importância que tem a vida. E eu fiz um juramento. Se Deus me tirasse vivo daquela UTI, eu ia dedicar a minha vida para que cada cidadão nesse estado pudesse ter o mesmo tratamento, o mesmo carinho que eu tive lá com o Hospital Albert Einstein. E isso foi o oxigênio, a motivação que eu tive para chegar até aqui. Porque quando Deus me concedeu o benefício de viver e voltar para casa, eu pensava, puxa, eu fiz um juramento, agora talvez a magnitude desse juramento foi longe demais, porque não basta uma vontade de um secretário senhor, né? fazer isso. O Brasil inteiro queria o Einstein, o Brasil inteiro quer o Einstein. Mato Grosso, por inúmeras vezes, se veiculou trazer o Einstein para o estado de Mato Grosso. Meus colegas secretários de Estado, eles ainda ficam falando assim, como que você conseguiu? Estou há anos tentando isso. E o Einstein está presente hoje em Goiás, em São Paulo, Brasília e Mato Grosso, né? É uma instituição que não abraça tudo que vem pela frente, porque não é à toa que é o maior da América Latina e faz isso com muito profissionalismo. Mas foram 3 anos de dedicação. A primeira vez que eu toquei nesse assunto com o governador, ele olhou para mim assim, do tipo assim, esse rapaz está sonhando demais, né? Mas quando você tem determinação, você não abandona. E foram 3 anos de muita discussão, de muito debate, idas e vindas a São Paulo, porque ainda existia, né, uma certa cultura que Mato Grosso não honrava os compromissos, né? Existia aquele fantasma do passado que era o que não fazia mesmo, né? Não pagava ninguém. E aí o medo de vir administrar um hospital no hospital que tinha aquele histórico. Então nós temos que reconstruir uma credibilidade, mostrar os dados do Estado e tudo que nós estávamos fazendo para conquistá-lo, ou melhor, conquistar a confiança deles. E aí partir para uma engenharia que é como fazer, né? Mas vou ter prazer de, no meu discurso de inauguração, cumprir o compromisso que eu assumi lá para trás, não apenas de entregar o maior hospital de alta complexidade desse estado, com um requinte jamais visto na saúde desse estado, mas coroar com chave de ouro um grande parceiro, que é o maior da América Latina, que é o Einstein. Então, assim, essa construção, que parece que é só um contrato, não, foi um contrato que teve muita. Chegou um momento que eu falei assim, agora chegou o momento de colocar o governador na parada. Chamei ele, nós fomos para São Paulo, reunimos com a administração superior, que o Einstein tem no mínimo 5 níveis de governança, você chegar até o número 1, né? Foi muito trabalho da nossa equipe técnica, com a equipe técnica deles, porque nós concorríamos, né? É como se tivesse disputando uma sede para a Copa do Mundo. Todos os outros estados. Você chega lá com um projeto. Quem é o Mato Grosso na hora do dia para competir com o Paraná, com Santa Catarina, com Minas Gerais, enfim. Mas eles entenderam a seriedade, os números, os resultados do estado de Mato Grosso, e aí o governador foi, e daí para frente ele também abraçou essa iniciativa que permite hoje a gente ter esse contrato assinado, e que é uma gestão profissionalizada, que vai ser bastante investimento do nosso governo, mas aqueles que acham que contratar o Einstein significou um custo muito maior do que nós temos, estão enganados, né? O braço Einstein aqui é um braço SUS, que atua com um custo de SUS, que quando a gente pega hoje o custo que nós temos com a Santa Casa, a receita que nós não conseguimos ter com a Santa Casa, por força da sua estrutura, não permitia habilitar certos serviços. Sem habilitar não recebe dinheiro federal. Se você tem uma UTI que não é habilitada, você banca ela sozinha, sem subsídio federal. E quando a gente analisa um hospital projetado, desenhado por nós, atendendo a todas as normativas na área da saúde, ele entrando em operação após
6 meses de operação, que é quando o Ministério da Saúde habilita o serviço através de uma série histórica, nós vamos ter receita, o custo diminuído, o custo que já temos com a Santa Casa hoje, com a requisição administrativa, com quase 1 milhão de manutenção por mês, nós vamos ter um resultado mais positivo do que temos hoje com o que está funcionando, com a capacidade produtiva muito maior. Então, essas iniciativas do nosso governo, de buscar o parceiro ideal, né? Você disse, qual a garantia que nós temos? Olha, a garantia é o propósito. O que o Einstein não viria para cá se não tivesse com boas intenções, não está a fim de queimar o filme, tampouco nós estamos numa aventura escolhendo, porque se eu tivesse escolhido o 20º melhor hospital do país, eu estou escolhendo o primeiro. Se com o primeiro tiver dificuldade para fazer bem, aí não sei qual é o caminho que nós íamos Que é o 22º né? do mundo, né, É, Albert do mundo. Einstein? Então, assim, eu acredito muito nessa parceria, eu acredito muito que o Einstein vai contribuir muito para dar uma virada na história, porque ele traz conceitos que mexem com o mercado, né? Os atuantes no mundo privado estão preocupados, porque hoje em dia as pessoas, até eu tenho plano de saúde e às vezes eu prefiro ser atendido pelo SUS, porque os planos de saúde complementares não estão com nível de qualidade assim tão bom para atender a população. Teve um hospital local que fez propaganda de quando eles trouxeram um robô para fazer cirurgia e vocês estão trazendo mais moderno ainda para o Central, né? Desde o primeiro momento, quando lá em 2019, um gesto simbólico, eu e o governador Mauro Mendes visitamos aquelas ruínas abandonadas de um hospital que tinha começado há 34 anos atrás. A nossa convicção, nosso acordo moral era para fazer o melhor. Sempre foi. E eu não posso negar que tenha faltado alguma coisa do governador para a minha gestão que eu não pudesse fazer. O principal foi a liberdade que ele nos deu para trabalhar. Ele conhecia o meu perfil, a minha presença na saúde foi uma insistência dele, não foi uma escolha, uma vontade inicial minha. Todos sabem que eu queria ser secretário de Educação, onde eu militei por muito tempo. Mas quando eu vi o tamanho do desafio e o tamanho da oportunidade de poder fazer mais para o Mato Grosso, eu acabei aceitando. Então, quando nós aceitamos, e assim, eu não estou dizendo que é só o Hospital Central que é assim, em qualquer unidade que nós inauguramos, né? Principalmente aquelas que a gente está edificando do projeto à entrega, ela é esmerada, ela é com viés de qualidade. Em março vem aí o Hospital Regional de Alta Floresta, todos vão poder perceber que o carinho com o cidadão vai ser o mesmo, né? Ao ponto que hoje as pessoas falam assim, mas até o pessoal que já está contratado, trabalhando lá dentro, toda hora encosta um zelador ou uma pessoa que está na manutenção e fala, mas vai ser SUS mesmo, a gente não vai ter que pagar por isso, não vai ter que pagar por isso. Essa é o conceito que essa gestão, se pode falar de um legado, deixa para a saúde de Mato Grosso. E qualquer um que pensar em fazer alguma coisa na saúde já está acontecendo, né? Imagino que o nível de qualidade do centro infantil aqui em Cuiabá já nasce com uma qualidade diferente. Eu estou percorrendo Mato Grosso, a gente está financiando e ajudando a construir muito hospital municipal e reforma da unidade. E quando a gente recebe o projeto, a gente fala, ó, não é o conceito que nós queremos. Nós queremos o piso é esse, o forro tem que ser esse, tem que ser um nível diferente alto, né? Para atender a população. Então, esse desafio que eu estou colocando como o maior desafio da minha vida profissional. Porque eu já tive a oportunidade de construir centro de tecnologia, de construir a universidade, faculdade Senai Tecnologia foi criada na minha gestão, como diretor do Senai, inúmeras escolas de formação profissional, escola de ensino fundamental, creches, enfim. Mas nada é mais complexo do que se desenhar e colocar em funcionamento um hospital com essa magnitude. Os itens necessários na área da assistência para funcionar um hospital desse, que tiveram que ser adquiridos, passam de 1.600 disso. Eu estou falando de um robô a um instrumental para o centro cirúrgico, né? Isso é complexo, e é complexo principalmente pela legislação. Você quer algo de qualidade, você faz uma licitação, mas você não consegue garantir que as licitações elas são desenhadas para você adquirir pelo menor preço, não pela qualidade. Só para vocês terem ideia da magnitude e importância desse hospital, para ele funcionar nos 3 primeiros meses, já chegaram no estado de Mato Grosso 30 carretas de materiais hospitalares.
né? Nós tivemos que alugar uma logística externa, porque isso tudo não cabe, em que pese a gente buscou solucionar todas as necessidades do hospital, nós não temos o espaço suficiente para isso. Então, nós vamos utilizar a parte lá do CELAD que estamos construindo, que é o maior centro de logística e abastecimento do governo do estado. Nós já temos projeto de ampliação previsto, né? Ali ao lado do CREDAC, no outro lado da rua, nós já estamos construindo mais ambulatórios para atender as necessidades do Hospital Central. Então, assim, a magnitude do que está sendo feito, né? O maior investimento já feito, logicamente, são mais de 550 milhões nesse hospital. Só de câmeras tem mais de 300 dentro desse hospital. Monitora essa imagem, monitora áudio, automatização de ar-condicionado, enfim. Para você criar uma estrutura dessa natureza, que chegue até os pontos de necessidade, com gás medicinais, com oferta de água, de energia, de vácuo, enfim, é complexo, né? E é por isso que eu digo assim, é sem dúvida o maior desafio da minha vida profissional, e depois dessa entrega eu me dou como realizado pela passagem que a gente tem por aqui, porque é muito difícil passar por aqui e você não conseguir deixar um legado que possa ser lembrado, né? Eu acho que o Hospital Central, ele carimba com muita honra esse meu esforço, essa passagem pela área da saúde. E esse é um sentimento dos próprios servidores também envolvidos nesse processo, né, secretário? Esse sentimento de empenho e de realização também, né? Quando o governador me fez o primeiro convite, né, é sempre importante lembrar que eu era vereador em Cuiabá, o Mauro me chamou para compor uma equipe de transição e me delegou estudar a saúde, a educação, a ciência e tecnologia. Eu fui o responsável para montar a equipe para fazer o diagnóstico dessas áreas. E na educação foi fácil, porque quem estava na educação era uma ex-adjunta minha no município, professora Maria Oneide, uma grande profissional, e praticamente a radiografia já estava feita, né? Na ciência e tecnologia também não foi complexo, mas na saúde era o caos geral no estado inteiro. Pelas dívidas, pela falta de estruturação da secretaria. No primeiro dia que eu cheguei na secretaria, eu vi as pessoas chegando com a sacolinha de supermercado, não entendia o que era aquilo, era cada um levando o rolinho de papel higiênico, que nem isso tinha, né? Os carros parados, sem combustível, ninguém podia viajar, era só dívida, só chegava cobrador, então assim, era um caos. E nessa negociação com o governador Mauro Mendes, com a primeira-dama Virgínia Mendes, a última conversa nossa foi na casa deles, no café da manhã. Aproximava-se a data em que o governador precisava sacramentar as suas escolhas. Ele estava tendo dificuldade comigo, porque eu estava frustrado, porque eu queria ser secretário de Educação, não de Saúde, eu já sabia o tamanho do pepino, mas a convicção era muito mais dele do que minha. E para aceitar o desafio, eu coloquei para ele algumas condições, porque ele conhece o meu perfil. Eu falei, olha, na saúde é difícil, todo mundo vai querer dar pitaco, vai querer indicar, vai querer, né? E eu não consigo trabalhar assim. E o acordo foi que eu teria carta branca para montar o time. E aí eu fiz um acordo com ele. Eu escolho o time e passa pelo crivo dele. Se ele reprovar algum, não tem problema, eu vou buscar outro. Ele também poderia ofertar os nomes, eu faria a mesma análise, ou seja, ele teve uma demonstração de humildade que ele deixou a minha importância no nível da importância que tem a decisão do governador. E se eu também dissesse, ó, esse não tem o perfil, ele aceitaria, nós buscaríamos outro. O que aconteceu ao longo desse período é que Mauro Mendes nunca indicou nenhum profissional para compor a minha equipe. Ele aprovou todas as indicações. E não existe entrega individual, em nada na vida. Ou você tem uma grande equipe que lhe ajuda, lhe empurra, que sonha junto com você e abraça os projetos, ou você não consegue fazer entrega. Ninguém pode ser fiel a dois deuses ao mesmo tempo. Então, quando você tem goela abaixo alguém que você tem que colocar numa função, que tem que fazer muita entrega, às vezes você não consegue fazer isso. No caso da saúde, ele combinou com os deputados que seria uma blindagem, que seria uma pasta que ele diretamente estaria coordenando, e isso foi possível eu compor uma equipe que eu chamo hoje uma equipe de ouro. É o apelido da nossa equipe, né? Temos o grupo no WhatsApp da equipe de ouro, onde os adjuntos são aqueles que eu escolhi para ajudar a fazer essas entregas, né? Alguns que iniciaram comigo não estão mais comigo, mas começaram no maior cargo da vida deles comigo, né?
Estou falando da secretária de saúde do estado da Várzea Grande, que compôs a minha equipe de transição, por muito tempo foi secretária de junta, e estou falando da secretária de Cuiabá. Então, isso mostra que já no início nós escolhemos perfis que seriam capazes de enfrentar um desafio dessa natureza. Nós choramos junto, nós vibramos junto. Vocês precisam ver nessa reta final, sábado, domingo à noite, feriado, nós estamos saindo do Hospital Central e eles estão trabalhando junto comigo com cada detalhe. Uma zeladora esse dia falou assim, nossa, meu senhor é o secretário e o senhor está aqui mexendo com isso. Falei, querida, cada detalhe, isso aqui é um carinho grande. Eu várias vezes viajei para comprar os materiais de decoração, detalhes que ninguém consegue ainda, porque não foi mostrado em vídeo, mas isso é dedicação de uma equipe que é unida, que vibra, que está emocionada com essa entrega, porque eles sabem que até para os efetivos e os contratados é a maior entrega que já foi feita na saúde no estado de Mato Grosso. Então a autoestima do nosso time está alta, né? A nossa secretaria está sendo modernizada para ser a secretaria mais moderna do governo de Mato Grosso, né? Com tecnologia, com espaços que pode dar orgulho, né? Eu acho que antes, no início, um servidor da secretaria teria vergonha de convidar um parente para ir lá onde ele trabalhava. Hoje não tem vergonha, hoje tem prazer, né? Muitos querem levar a família para conhecer onde ele trabalha. E até março do ano que vem nós entregamos ela completamente modernizada, ampliada, né? E assim, a equipe vale tudo. Então, não seria possível fazer esse trabalho se não fosse esse time de ouro da SESC, que estarão, com certeza, chorando de emoção pela entrega que nós vamos fazer na sexta-feira. Bom, secretário, você está falando que é a maior entrega da sua gestão na saúde, da sua equipe, mas o que isso vai render na prática para a população? O que o povo de Mato Grosso pode esperar com esse Hospital Central inaugurado? Ele é o primeiro hospital do governo do estado que nasce na capital, o que já era uma incongruência de décadas, né? Na maioria dos estados, os hospitais públicos administrados pelo governo, eles nascem na capital. Até nós fazermos a requisição administrativa da Santa Casa, e foi um dos argumentos que eu usei com o governador quando eu apresentei a solução para reabrir a Santa Casa, era que nós não tínhamos um hospital na capital, né? E esse hospital, ele vem com esse viés de alta complexidade, porque hoje nós ainda demandamos muito de serviço de outros estados e muitas decisões judiciais para fazer isso, porque o SUS, como eu disse, ele não é perfeito, né? O SUS tem instâncias de pactuação, mas nem tudo na saúde está pactuado. Mas como na Constituição diz que é direito do povo e obrigação do Estado, os juízes decidem por tudo, até aquilo que não foi incorporado como obrigação ao SUS. E muitas dessas coisas nós não temos solução ainda no governo, no estado de Mato Grosso. E a gente tem que mandar para fora, e isso custa caro, as liminares, não é à toa que vira e mexe tem operações aí de médicos, de ofertantes de serviço super faturando em cima de decisões judiciais. Então ele nasce primeiro com esse princípio, com essa coloração que é um hospital de alta complexidade, né? Na neurocirurgia, na cirurgia cardiológica, na cirurgia pediátrica de mais alta complexidade, que é algo que nós não vamos precisar fazer fora. No Hospital Central, depois dos 4 meses de operação, porque são 4 etapas de funcionamento, nós vamos suprir muito daquilo que hoje nós não ofertamos em lugar nenhum. Ou estamos subordinados a uma rede privada que é muito cara, né? Então, o que muda é o perfil da nossa assistência, de solucionar os problemas aqui com uma velocidade maior. Pode dar um exemplo de uma coisa que hoje a população precisa depender de serviço fora ou da rede privada que vai ter lá agora? Olha, a própria cirurgia robótica já é um exemplo disso, né? Ela é uma intervenção menos incisiva, principalmente utilizada. Vou dar um exemplo, uma cirurgia de próstata que requer mutilar o menos possível o paciente, né? Então já é uma cara diferente. Algumas cirurgias na área pediátrica de maior complexidade que já vem desde da gestação, claramente mostrando que tem já uma deficiência congênica do bebê e que
vai necessitar de um suporte maior de intervenção, então ela será realizada aqui, né? Hoje nós temos alguns serviços que nós não temos, ou o equipamento específico para fazer, ou não temos o profissional, porque esse é um grande problema. Uma das escolhas do Einstein é que a gente tenha possibilidade de atrair novos profissionais para o Estado. O Einstein tem uma academia, né? Tem uma faculdade de formação, ou seja, tem muitos profissionais que estão vindo de São Paulo para compor o nosso quadro. Além do hospital, é importante entender que o Hospital Central ele não é a solução definitiva para tudo. Ele é um hospital de portas fechadas, regulado, ou seja, não adianta o paciente sair de casa e ir lá para a recepção para ser atendido, porque o caminho dele para chegar lá vai percorrer uma regulação, né? E ele não resolve 100% ainda, por quê? Porque nós temos os vazios assistenciais que nós identificamos antes. Nosso projeto nunca foi só edificar o Hospital Central e resolver tudo. É por isso que o governo de Mato Grosso constrói 4 novos hospitais regionais no interior, já está no planejamento do 5º e ainda constrói um hospital federal, né? Que é o Hospital Júlio Miller, cujos recursos, 50% dos recursos é colocado pelo governo de Mato Grosso. E 12 hospitais que nós estamos construindo é 100% com o custo do governo do estado, sem nenhum recurso federal. Então, essa engenharia, para ter a assistência que nós entendemos necessária, ela também carece de colocar em operação os hospitais que estão em construção e melhorar os nossos hospitais. Então, todos os dias chega equipamento nos hospitais, nós estamos fazendo investimento tecnológico desde o primeiro ano da nossa gestão, para que isso, sim, mude de forma substancial. Somando-se esse esforço, nós temos os hospitais municipais em construção, eu preciso até somar, mas eu acho que passa de 10 aqueles que nós estamos subsidiando financeiramente a sua construção, para que eles possam fazer aquilo que é de menor complexidade e desafogar os hospitais regionais. Nós temos hospitais regionais que quase se transformaram já em hospitais municipais. É um PA praticamente. Porque o município coloca o pé no freio nas suas obrigações, empurra tudo para o hospital regional e aí ele acaba perdendo a função de ser um hospital regional. Tem um hospital regional nosso aí que está atendendo 60%, 70% da população do município, sede onde ele está, né? Nós estamos consertando isso, estimulando os prefeitos a assumirem, por exemplo, o parto sem risco, procedimentos que não necessariamente precisariam estar ocupando toda a estrutura e a força de trabalho do hospital regional. Então, ao longo dos próximos anos, nós vamos trazer para dentro do escopo de custo da saúde no estado de Mato Grosso, quando entra em operação dos hospitais, aproximadamente R$ 1 bilhão de novos custos. Recentemente me perguntaram se será que os próximos gestores vão bancar isso? Eu ia perguntar isso, inclusive, como garantir essa continuidade dos trabalhos. É por isso que a população precisa pensar bem quem possivelmente vai estar à frente desse estado, né? Porque essa gestão Mauro Mendes, ela termina no final do ano que vem, né? Mesmo o governador se afastando do cargo para um pleito eleitoral no mês de março, o DNA dessa gestão continua com o nosso vice-governador Otaviano Pivetta, que assina embaixo todo o plano de governo que nós desenhamos até aqui. Mas eu torço e quero crer que qualquer gestor que venha assumir esse governo, ele não vai virar as costas para a saúde, porque é a principal necessidade da população. O Estado se consertou financeiramente, né? Foi feita uma reengenharia tributária nesse Estado a permitir que nós façamos hoje isso. Imagine, eu estou falando só da saúde. Se você olhar para a infraestrutura, pelo que está sendo feito no Estado, para a educação, para todas as áreas administradas pelo governo, é o maior programa de investimento do país, proporcionalmente à sua receita, é o maior de todos. Se o gestor que vier ele não priorizar a saúde, logicamente que isso pode comprometer. Então, eu torço para que o próximo gestor ele também considere prioritário as ações na área da saúde para que a gente possa efetivamente ter a assistência que nós sonhamos. Seria fácil, seria bom se a gente fizesse no estado de Deus um hospital. Está dando para verificar aí que a trajetória entre o sonho e a realidade, né, é grande. Nós gastamos de 3 a 4 anos para colocar um hospital em pé em funcionamento. Estou falando desse e dos outros, né? Esse parece-me que foi 40. Esse dia fui criticado por um repórter que assim, no nosso plano era para já estar pronto esse hospital, né? Mas
eu não tinha uma pandemia no meio para tirar o foco. Na pandemia, a gente sequer conseguia ter trabalhadores na construção civil, porque estava todos os setores econômicos colapsados. E o repórter, ele me questionou, né, querendo me colocar numa saia justa, porque eu estava com 1 ano de atraso, e ele falou, mas não está atrasado, secretário? Eu falei, tá, já é 39 anos, isso foi ano passado, né? Em 39 anos, é lógico que é um atraso significativo, né? 35, 34 ficou lá abandonado sem que ninguém fizesse nada. Então, assim, em março, se tudo der certo, entregamos o Hospital Regional de Alta Floresta e até o final do ano que vem entregamos todos. Esse é o objetivo desse governo. E aí é uma outra vida para o estado de Mato Grosso, que aí nós teremos mais pacientes se deslocando 1.000 quilômetros para chegar até uma assistência. Soma-se a esse esforço o maior programa já implementado nesse estado de redução de fila, que é o Fila Zero. E aí basta perguntar para qualquer prefeito, qualquer operador na saúde, para seguir a magnitude que tem essa implantação. E o Fila Zero, ele surge no momento em que, quando nós, depois da pandemia, porque na pandemia o Ministério da Saúde decretou no país a paralisação das cirurgias eletivas. A prioridade era atender o paciente com Covid que morria com uma velocidade muito rápida. Então, quem estava aguardando para um procedimento que pudesse aguardar, aí que teve que aguardar mais mesmo, né? Quando a gente retomou as cirurgias eletivas, nós tínhamos um estoque, sei lá, mais de 1 milhão de procedimentos para ser realizado, né? Consultas, exames, cirurgias. E uma fila desorganizada, né, secretário? E uma Não se sabia se esse paciente ainda estava vivo, precisava, né, de gestão, um sistema nacional que não dava mais vazão para a necessidade. E outra coisa, nossos hospitais já colapsados, porque os fatos que acontecem diariamente, eles já são suficientes para consumir a nossa capacidade produtiva. Como é que você resolve o problema de uma fila se você não tem os novos hospitais prontos ainda, né? Foi daí que surgiu essa ideia que levamos ao governador. Eu saí percorrendo esse estado, entrava em clínica, no prestador de serviço, eu passava, eu via lá uma placa que fazia tomografia, que fazia ressonância, eu entrava, né, para especular, né, se tinha capacidade ociosa e por que, se tinha, não estava vendendo ao governo do estado. E a resposta era sempre a mesma. Vamos vender para o estado que não paga, né? E depois de fazer essa radiografia, nós também radiografamos o que os planos de saúde pagavam para esses transportadores de serviço. No mesmo lugar que eu entrava, eu via lá, tinha Unimed, tinha não sei o quê, Bradesco e tal, só não tinha nós, né? E levei ao governador uma solução que seria contratar os serviços na rede privada e filantrópica, até que a gente tenha a condição de fazer isso sozinho. Levei na época, me recordo, um programa que era um investimento inicial de 40 milhões. Naquele mesmo momento, o governo federal lançou um programa de redução de fila que destinou ao estado de Mato Grosso 10 milhões de reais. O nosso programa começou com 200 milhões de reais, 20 meses mais do que o governo federal. E aí, com publicação de uma tabela de serviços valorada para que pudesse atrair o prestador de serviço, na parceria com os consórcios municipais de saúde, com as prefeituras, com os hospitais filantrópicos, nós iniciamos esse trabalho e é o programa maior sucesso do governo do estado. Eu acho que ele vai ser perene, eu acho que nenhum gestor vai ter coragem, né, de tirar de operação um programa dessa natureza, em que prefeituras, em que consórcios contratam na rede privada o serviço, né? O governo é que paga por isso, cada um trabalhando com a sua fila regional, com as soluções que quem consegue resolver nisso. Nós já fizemos mais de 528 mil procedimentos, nós já investimos mais de 200 milhões, ou seja, os 200 milhões iniciais nós já utilizamos e estamos a cada dia aprimorando para oferecer praticamente tudo. Tudo que tiver numa tabela SUS, que tiver solução no governo do estado, o governo do estado banca para ser realizado e valorizar e potencializar todos que estão aqui, né? O mundo privado, se tiver capacidade ociosa, nós estamos dispostos a comprar para fazer essa redução. Já reduzimos mais de 50%
do tempo de espera na fila, tem procedimentos que praticamente a gente não tem mais fila, o fato aconteceu ontem, já está sendo realizado hoje. Então, assim, toda essa força de trabalho ela veio se somar com aquilo que nós estamos preparando para poder operacionalizar. Todos os nossos hospitais, todos, eles são os campeões, né, na estatística da realização, mesmo congestionado, mutirão. Quando a gente requisitou Santa Casa, a gente colocou um equipamento a mais à disposição. Depois nós fizemos uma requisição administrativa no Hospital São Luís, em Cáceres. Quando isso aconteceu, e a população às vezes não percebe, nós transformamos o Hospital Regional de Cáceres no maior hospital do estado de Mato Grosso, com mais de 300 leitos, porque a gente soma 2 unidades, né? E está lá produzindo para toda aquela região. Bem reforço aí pela frente, a construção do novo hospital regional lá em Ponce de Lacerda para atender toda aquela região. E aí começa lá um sonho. Toda vez que tem essa iniciativa, a nossa equipe se debruça, desenha, faz maquete eletrônica, vê como é que vai ficar, até garantir que a gente entrega tudo conforme foi previsto. Então, assim, eu não tenho dúvida, né? Eu sou o mais longevo secretário de saúde do estado dos últimos 20 anos. Poucos tiveram a mesma resistência que eu tive ao longo desse período, né? Porque não teria lógica ter um sacrifício, sofrer. Eu sofri muito ao longo desse tempo, mas se eu não tivesse entrega substancial para fazer, né? Então, assim, essa dedicação do nosso time, da Secretaria de Estado de Saúde, tendo um governador que apoia, que dá autonomia, que participa junto conosco, é a motivação para a gente fazer um Mato Grosso bem melhor na área da assistência. Secretário, para a gente finalizar o assunto do Hospital Central, a inauguração do prédio agora é dia 19, ele já entra em funcionamento ou como que vai ser? Vai ser em etapas, né? O nosso contrato com o Einstein, ele prevê que a partir do momento que a gente entrega para ele 100% do hospital, e isso coincidentemente é como uma inauguração, que quando nós concluímos que está pronto para ser entregue, eles têm 30 dias para colocar o primeiro paciente dentro do hospital. Então, o primeiro paciente vai entrar no Hospital Central no dia 19 de janeiro, que quando se inicia a primeira etapa de funcionamento, né? Um hospital com essa magnitude é quase que impossível você apertar um botão e no outro dia se funcionar tudo, né? As equipes vão chegando, as equipes vão sendo treinadas, os equipamentos vão sendo instalados, em que pese eu diria para vocês que 99,9% já está pronto para funcionar o hospital. Então, nós dividimos o plano operativo em 3 etapas, né? O custo também é em 3 etapas. Quando nós chegamos na 4ª etapa, o custo de funcionamento do hospital é de aproximadamente 32 milhões de reais, mas começa no dia 19 de janeiro. Nossa equipe já está trabalhando em toda a regulação, na preparação dos pacientes para isso, né? E paulatinamente, a cada mês, entra uma nova especialidade e os serviços vão sendo ampliados para que os 287 leitos tenham 4 meses, centros cirúrgicos, leitos todos trabalhando na capacidade máxima. Nós vamos conseguir também atacar as filas hoje existentes. Importante frisar para aqueles que estão nos ouvindo. O Hospital Central é um hospital que na nomenclatura do SUS é chamado de porta fechada. Ele não é um hospital que você sai de casa e vai direto para o Hospital Central. Ele vai ser regulado. O paciente ele entra para um sistema de regulação em que se planeja o atendimento dele, né? Mesmo que seja um atendimento de urgência, ele é planejado. Então não adianta sair correndo de casa para ir lá para a porta do hospital. A porta de entrada continuará sendo as UPAs, unidades de saúde, os outros hospitais, que vão, depois de analisar o caso, fazer uma programação de encaminhamento para o Hospital Central. Outra coisa importante que eu não posso perder, já que essa matéria está prevista a ser veiculada antes da inauguração. Existe um evento de comemoração da inauguração, né, que são 2 shows lá na arena de show, lá no Parque Novo Mato Grosso, previsto para acontecer, um no dia 19 e outro no dia 20. O show não será no espaço do hospital. Tem pessoas querendo ir para o hospital por causa do show. Gustavo Lima. Não há condição de fazer show numa área dessa natureza. Nós vamos inaugurar um hospital que tem 5 andares. Se for andar naturalmente em todos os ambientes desse hospital para conhecer, vai gastar 4 horas de relógio. Nós já cronometramos. Então, nós fizemos um circuito que é muito mais curto
1h15, 1h20, consegue conhecer o hospital. Mas também não dá para a população inteira conhecer o hospital no dia da inauguração. Por isso existe sim um credenciamento, né, um filtro para que a gente tenha condições de qualidade para atender as autoridades, as pessoas que vão à inauguração do Hospital Central. Aqueles que, porventura, não vão estar no evento da inauguração, podem até, se quiserem, ir direto para o show, para garantir uma boa posição lá. A comemoração do show é inauguração da arena e a entrega do Hospital Central. Então, é importante também frisar que no dia 20, 19, 21, na segunda-feira, nós abriremos o hospital para visitação de qualquer cidadão do estado que queira conhecer, desde que ele siga um rito. Nós desenvolvemos um aplicativo entre que o líder entra lá, ele se cadastra, ele coloca o rol das pessoas que vai acompanhar esse grupo. Isso serve para as academias, universidades, entidades ligadas à área da saúde, todos os cursos que atuam na área da saúde, porque há esse interesse da academia de visitar e conhecer o hospital, e nós também queremos que a população conheça o hospital assim. Nós não torcemos para ninguém conheça o hospital. Acho que eu vou nesse momento. Melhor, né, Ayrton? É gozado, né? Nós construímos hospitais não é porque nós torcemos para as pessoas serem atendidas, mas é uma necessidade. Então, aqueles que quiserem conhecer podem, né? Hoje eu vou divulgar qual que é o aplicativo, qual o endereço para as pessoas fazer isso. E já no dia 22 nós estaremos de portas abertas com grupos. Os grupos são grupos limitados, em torno de 25 pessoas, e vão no nosso auditório, lá tem um auditório dentro do hospital, eles assistem um vídeo, faz a visita, depois finaliza com o lanche no final para conhecer o maior patrimônio que nós teremos em saúde no Mato Grosso. Ótimo, secretário. Com a inauguração do Hospital Central, se criou aí um temor e uma dúvida em relação à Santa Casa de Cuiabá, que foi uma unidade também que foi fechada e que foi reaberta por investimento e por trabalho do Estado. Qual vai ser o futuro da Santa Casa? Parece que tem que entregar em dezembro, né? Finaliza em dezembro. Qual que vai ser o futuro e o que o Estado está pensando ali para essa unidade? O Hospital Central ele entra em operação máxima no mês de abril. Então, no mês de abril eu consigo transferir 80% de todos os serviços da Santa Casa para lá, né? Começa pela pediatria. Mas tem serviços que não migram para o Hospital Central, né? Nós imaginávamos que o Hospital do Câncer seria capaz de absorver esse serviço, mas não é o que está acontecendo. Então, é importante frisar para todos que nós não vamos abandonar paciente nenhum. O governo do estado tem a obrigação de buscar soluções para atendimento a todos os pacientes. Nós já reforcei esse período, essa data, junto com o Tribunal Regional do Trabalho, que é quem administra a massa valida da Santa Casa, que nós vamos precisar da requisição administrativa até abril, né? Mas ao longo desse período eu mantenho permanentemente a conversa com o juiz responsável pelo leilão. Existem 3 instituições interessadas em fazer a aquisição, a compra. As 3 são da área da saúde e qualquer uma delas que venha a fechar o negócio será contratado pelo governo do estado para aquilo que nós necessitamos de atendimento, seja na oncologia, seja na hemodiálise, seja nos paliativos. A gente quer ampliar a oferta desse serviço, porque nós temos um custo de home care bastante grande, enfim. Decidiu hoje, no outro dia eu estou sentado com o novo gestor para alinhar contratação de serviço para o governo do estado. Então, são 3 instituições privadas? São 3 operadores na área da saúde, né? Eu não quero adiantar aqui para não atrapalhar o trabalho do Ministério Público do Trabalho, mas tem 3 analisando, né, que vão fazer proposta de aquisição e quando isso se oficializar, o juiz obrigatoriamente ele tem que fazer uma consulta ao governo federal, ao estadual e municipal, porque a prioridade de aquisição é essa. É importante que a população entenda por que não comprar, né? Porque todo mundo enxerga para a Santa Casa, logicamente, pelo valor das entregas que ela tem, e realmente o que nós fazemos na Santa Casa é robusto, é importante. Nós construímos equipamento novo para isso, um nível de qualidade que permita habilitar serviços, né? Mas existe, logicamente, um sentimento emocional de tradição desse hospital que tem 200 anos. Mas ele foi construído há 200 anos. As paredes derretem,
Não é à toa que você for lá, você vai ver a fachada ancorada. Chega no período de chuva, você imagine parede desabando, derretendo em centro cirúrgico. Então você teria que fazer um investimento brutal para fazer com que aquele hospital pudesse atender as normas vigentes hoje para habilitar junto ao Ministério. Mas nós fizemos muito investimento também, né? Nós gastamos quase 1 milhão por mês de manutenção e investimento lá dentro. Então, ele é um hospital que ainda pode ser produtivo, ele pode ser revocacionado e nós torcemos para que seja uma instituição de saúde que atue, né? As 3 pretendentes, elas têm experiência e capacidade para fazer uma grande entrega ainda para a saúde, para o município, para o governo do estado, ou seja, o próprio município pode contratar serviços para atender esse caos que é ainda, né, a rede de saúde na capital. Então, assim, garantia que nós temos, que nós estamos acompanhando de perto isso, mas, logicamente, o governo do estado não vai ter custos com 2 unidades sobrepostas para fazer a mesma coisa aqui na capital. Por isso, a nossa engenharia financeira foi investir mais de 550 milhões na construção do hospital novo, para que a gente pudesse aproveitar melhor o recurso público e não gastar em manutenção, cujo prédio não é nosso. Nós gastamos em torno de R$450 mil por mês só de aluguel, que é a requisição administrativa, não é o que o governo vai lá, se apodera do patrimônio privado e não paga por isso, né? A gente paga mensalmente, nós já pagamos até dezembro essa utilização, né? Depois eu vou pagar mais 3 meses e nós pretendemos ter até lá uma solução mais perene e definitiva para a Santa Casa. E esses serviços de oncologia que o Estado imaginou que o Hospital de Câncer conseguisse dar conta, mas não está dando, qual que é a solução que vocês estão desenhando? Nós estamos ampliando esse serviço para as demais regiões do Estado. Hoje o serviço de oncologia ele é ofertado em Cuiabá, ele é ofertado em Cáceres, ele é ofertado em Rondonópolis, ele é ofertado em Sinop. Na inauguração do nosso novo Hospital de Alta Floresta, nós já fizemos alteração no plano operativo, toda a nossa energia e espaço que nós gastaríamos, por exemplo, com parto, vai ficar no atual hospital, que ele vai passar a ser de gestão municipal, e essa área nós vamos preparar para ampliar o serviço de oncologia no estado. Estamos em negociação com o Hospital Santo Antônio em Sinop, que é um hospital também vocacionado para essa área. Já agora no mês de abril inaugura um novo aparelho de radiologia para tratamento de câncer lá, uma negociação permanente com a Santa Casa de Rondonópolis. Enfim, nós estamos buscando preencher essas lacunas que ainda existem, né, por força de muito tempo sem investimento, inclusive junto ao Hospital do Câncer. Quando nós estadualizamos o contrato com o Hospital do Câncer, que era com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, nós praticamente dobramos o valor do contrato com uma série de procedimentos que sequer eram remunerados. O problema é que eles também têm, né, uma demanda alta nessa área, no estado de Mato Grosso, e não estão conseguindo ter vazão para isso e precisam fazer investimento para poder absorver isso. Então, nós estamos buscando soluções em diversos espaços nossos, inclusive nos nossos hospitais, para que os pacientes possam ser atendidos nessa área tão importante. Secretário, para finalizar, com a entrega do Hospital Central, a próxima missão aí do senhor é disputar uma eleição para a Assembleia, tentar de fato conquistar uma cadeira. Como que o senhor está pensando aí? O que a gente pode esperar para 2026? A missão depois do Hospital Central é entregar a mais moderna secretaria desse estado que está em obra, entregar as novas instalações do Hemocentro, as novas instalações do Sermac, as novas instalações do Hospital do Alto Botelho, a nossa central de logística e abastecimento e as novas instalações da mais moderna escola de saúde do Brasil, que é a nossa escola, e, logicamente, o primeiro hospital no interior, que é o Hospital de Alta Floresta. Essa tarefa, essa lufada de entrega, ela é até março, principalmente que é quando provavelmente deve deixar o governo do estado, o nosso governador Mauro Mendes. Na política, eu já aprendi que, assim, na minha vida pessoal, tudo aconteceu por vontade de Deus. Em que pese em momentos a minha vontade, não foi a que foi a vontade de Deus, né? Mas ele desenha e eu respeito isso, e sempre que isso acontece, eu respeito e falo, não, será a vontade de Deus, ou eu acredito nele ou eu não acredito, né? Mas, sim, eu aprendi a amar o SUS.
Eu fui um profissional talhado mais na educação, e quando eu vim para o SUS foi um outro mundo na minha vida. Aqueles poucos que me conhecem sabem né, das provações que eu passei na área da saúde. Com meu filho, com a perda da minha esposa por câncer, com a minha própria saúde, e me transformou praticamente, o SUS me transformou numa outra pessoa que eu não era. Então a minha paixão hoje é o SUS, e eu fico me perguntando como conseguir continuar trabalhando para poder trazer contribuição em defesa do SUS. Porque todo cargo executivo, ele tem uma data prevista, ele não é um cargo vitalício, né? O nosso governo também tem um dado previsto, né? Eu não sei o que vai acontecer depois, mas se eu quiser ser candidato, preciso sair em março. Eu teria imenso prazer de ficar até o último dia dessa gestão, fazendo as entregas que tem que fazer, inclusive de todos os hospitais. Mas se eu não me afasto, a legislação não me permite ser candidato, né? Não tem como eu ser candidato lá em janeiro de 2027. Então eu vou cumprir com a legislação, né? Tem um grupo que me orienta, que me apoia, o nosso grupo, do governador, do nosso vice-governador, e o desenho que está se desenhando é para isso. Um dia eu fui candidato, não é porque eu queria simplesmente figurar ou participar. Eu continuo com a vontade de poder dar a minha contribuição como um fiscal, como alguém que passou por dentro e entende muito, e auxiliar qualquer governo nessa área da saúde. Junto com os 142 secretários municipais de saúde, isso está se transformando num projeto coletivo daqueles que amam o SUS, né? Mas, como eu disse, é até março. Até lá, vamos analisar se é viável, em qual partido seria viável. Eu já manifestei publicamente que eu não queria ser só um coadjuvante para eleger alguém. Eu quero e vou trabalhar para ser um dos escolhidos. Mas não é uma missão fácil, né? Dentro da União Brasil, o senhor acredita que pode ser só um coadjuvante ali? Depende de como ele estará. Porque hoje um partido que pode estar difícil, ele pode ter desfalques e, de repente, ser bom, né? Hoje você analisa um cenário muito bom que em março pode não estar. Então essa análise, ela é feita por mim, por qualquer candidato, principalmente lá quando está se expirando o prazo legal para filiação, mas eu confesso sim, nós vamos fazer as contas para ir para algum lugar que eu tenho maior probabilidade de ser eleito. Eu soube que o senhor foi convidado pelo PRD, pelo Podemos e pelo Republicanos do vice-governador Otaviano Pivetta. São esses partidos, além do União Brasil, que o senhor está analisando? Sem dúvida, eu devo estar presente em algum desses, né, numa decisão colegiada com eles. Eu estou no partido do governador, lógico que seria a prioridade, mas o próprio governador vai ter uma opinião muito forte a respeito dessa engenharia, dessa matemática necessária. E quando se fala na matemática é porque o legislador criou uma legislação que é para privilegiar principalmente quem já está lá, né? Eu tive 28 mil votos. Eu tive mais votos que 11 deputados que foram eleitos, né? Se fosse por número de votos, eu estaria na Assembleia. Então, assim, o voto legenda é importante porque você tem que estar numa agremiação que somada permite eleger o maior número de deputados. Eu acho que eu não sei se teve um deputado que foi eleito, acho que talvez só uma. O deputado foi eleito pelos seus votos. O resto todos, inclusive os do meu partido, conseguiu eleger 4 com os votos que eu tive, senão não teria elegido isso. Faltou 6 mil votos para eleger 5. Quase. Né? E nós sequer conseguimos montar. Vê como é complexo, né? Nós não conseguimos montar uma chapa completa sendo um partido de boa avaliação do governo do estado. Então, é o time, né? A análise do time que vai permitir chegar nessa conclusão. Eu estou com vontade, eu quero, é meu sonho, mas se for, a vontade de Deus. Se não for, eu vou continuar até o último dia da minha vida vendendo a minha força de trabalho com dedicação, com esforço para entregar mais. E essa escolha também de um eventual outro partido segue também a questão de estar nesse grupo do governador Mauro Mendes e nesse projeto do vice Otaviano Pivetta para 2026. Essa é a decisão absoluta que tem, né? Eu entrei para o mundo da política convocado pelo meu amigo Mauro Mendes. Eu estive trabalhando com ele na Federação das Indústrias. Eu fui diretor-geral do Senai Mato Grosso por 12 anos. Lá fizemos grandes realizações com faculdade, com escolas, enfim. O Otaviano Pivetta também é meu padrinho de formatura, ou seja, é um irmão, né? Então é impensável não estar com esse grupo. Sendo candidato ou não,
eu estarei, se for o Pivetta nosso candidato, eu vou incorporar uma candidatura para trabalhar com ele, pela eleição do nosso governador e todos aqueles que fazem parte do nosso grupo. Então, a minha candidatura não está diretamente atrelada ao apoio à candidatura deles. Se é o que eu posso assegurar que é uma prioridade, eu vou estar com mais um soldado nas trincheiras trabalhando pela eleição deles. Até para responder uma pergunta que vocês me fizeram no final. Será que o Estado vai conseguir manter esses equipamentos em funcionamento? Eu posso assegurar a população. Se for Otaviano Pivetta que estiver à frente do governo, eu tenho garantia que isso vai acontecer, porque ele participou desde o início do desenho dessa nossa empreitada, tem convicção que é necessário, né? É um gestor que já provou a sua competência e não vai, logicamente, querer que os nossos hospitais se transformem aí nos elefantes brancos ou abandonados, tal como esse que ficou 34 anos. Dentro do próprio grupo, tem agora surgindo uma outra pré-candidatura, que é a do senador Jaime Campos, que ele quer ser candidato a governo também. Como que você vê esse surgimento de uma outra candidatura, né? Jaime, Pivetta, como que isso poderia ser decidido? Olha, eu acho que é extremamente lícito qualquer membro do partido se colocar à disposição para ser candidato. Nós não estamos falando de um expoente que começou na política hoje, é um senador, o senador mais importante do nosso partido, e é direito dele de pleitear, né? Toda a candidatura é uma construção de convencimento. Se for ele o escolhido do nosso partido, com certeza nós estaremos trabalhando pelo sucesso da eleição dele, seja como governador ou como senador. Pela relação íntima que eu tenho, né, com Mauro Mendes, com Otaviano Pivetta, eu estou aqui entendendo que esse desenho vai acontecer, mas só vai acontecer depois que você tem um registro de uma candidatura. Mas o senador Jaime Campos tem sim os atributos necessários para representar o nosso partido ou qualquer partido, tenho uma admiração grande por ele, e se for essa a decisão do nosso partido, nós vamos estar todos trabalhando pela eleição dele. Mas eu respeito a decisão do partido, como respeitei todas as decisões anteriores, né? Eu fui convidado a deixar a União Brasil na última eleição, foi me ofertado todo o apoio necessário para bancar a minha candidatura, mas por fidelidade eu fiquei no partido em que o governador me sugeriu que ficasse. Eu sou partidário, eu respeito, sou leal. Então, assim, aquilo que estiver desenhado lá nas convenções para que a gente possa trabalhar, Gilberto Figueiredo vai estar de braços dados com qual for o candidato escolhido, tal como foi aqui na capital, né? A decisão que o nosso partido tomou, nós estivemos juntos trabalhando para isso, infelizmente não tivemos êxito, mas eu torço para que essa gestão, que reconstruiu o governo, que não é a reconstrução do Estado, o Estado do Mato Grosso nunca teve quebrado, o que teve quebrado foi o governo de Mato Grosso, que administrava mal recursos. Se nós conseguirmos continuar essa trajetória de crescimento e de boas gestões, todos nós do Mato Grosso teremos muito a ganhar. Ótimo, secretário Gilberto Figueiredo, muito obrigado por ter estado aqui por mais de uma hora, a gente até estourou o nosso tempo. Né? Muito assunto. Enfim, e coisas boas para falar também, né? Esse Hospital Central aí, uma conquista para todos nós. A gente segue à disposição aqui, com certeza a gente terá outras oportunidades. Muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço, eu digo que assim, gastar mais de uma hora para a gente falar de saúde e falar de um sonho de 40 anos, eu acho que é pouco, né? Agradecer a paciência que essa população teve para aguardar até aqui a realização desse sonho que deixa de ser um exemplo de frustração para ser um exemplo de determinação, de entrega daqueles que acreditam que pode fazer mais e melhor. E no próximo dia 19 vamos comemorar muito. Repito, é o mais moderno, é o mais bonito e será o mais eficiente hospital do SUS no Brasil, com dedicação esmerada da nossa equipe, e aqueles que puderem conhecer vão entender do que eu estou falando. Muito obrigado. Ótimo. Jardel, muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço, Ayrton. Acho que é minha última participação no ano, então já deixo aqui um feliz ano novo e boas festas para todo mundo que está nos acompanhando. Exato. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é olhardireto.com.br. Este é o nosso último episódio da temporada 2025. Eu volto em janeiro com mais episódios, mais conversas importantes com pessoas que são destaque em Mato Grosso e no país.
Então, boas festas, boa virada de ano e até 2026 com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.